Olá para vocês que nos acompanham, esse é o Pod Fé Católica e hoje temos um convidado muito especial, Padre Tony Moreira, e ele vai falar com a gente sobre algumas explicações sobre os gestos dos fiéis durante a missa e outras curiosidades. Seja muito bem-vindo, Padre Tony. Obrigado, Linda. Obrigado a você que está aqui no podcast com a gente. Antes da gente começar, você pode nos dar uma bênção para o nosso canal e para aqueles que estão nos acompanhando. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Pedimos o derramado do Espírito Santo a nos conduzir à intercessão da Virgem Santíssima e uma gota do preciosíssimo sangue sobre este tempo, sobre este local, para nos proteger de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Começamos então, Padre, sobre as explicações e gestos. Eu gostaria de perguntar para o senhor. Quando nós passamos na frente de uma igreja, devemos fazer o sinal da cruz sempre, independente de onde estivermos, passando na frente da igreja católica? Sim, até porque é a nossa casa. Por exemplo, a gente não vai passar na frente da nossa casa de uma forma qualquer. Ah, você está passando na frente da minha casa, você vai olhar minha casa ali, minha casa. Então, toda a igreja, né, católica, nós sabemos, é a nossa casa, onde ali eu encontro alimento, onde eu encontro amparo. Então, e por que fazer o sinal da cruz? Primeiro, porque eu estou dizendo, Jesus está ali. E naquele momento, tendo o sacrário ali, ou seja, Cristo em corpo, sangue, alma e divindade, seria uma graça se nós pudéssemos parar para adorar a Jesus. Mas como naquele momento a gente não está podendo parar para adorar a Jesus, o que nós fazemos? O sinal da cruz, em sinal de fé, faz até uma reverência, ou seja, para adorar aquele Deus naquele instante, ali dizendo, Senhor, eu creio em Ti, e pedindo que o nosso anjo da guarda vá adorar por nós. A gente não podendo, né? Que o nosso anjo adore Jesus por nós. Perfeito. Padre, sobre passar na frente do cemitério, devemos também fazer o sinal da cruz? Sim, também é um cuidado de rezar pelos mortos. Então, quando a gente passa na frente do cemitério, não que as almas estejam ali, mas os restos mortais de tantos irmãos e irmãs ali estão. Então, é realmente um espaço de oração, pedindo por aqueles que ainda estão esperando a purificação total para poder chegar no céu. Então, ali nós fazemos o sinal da cruz em ato de respeito e pedindo realmente a misericórdia de Deus para aquelas almas. Inclusive, tem uma oração que é muito salutar de ser feita, que é: dai-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Se é um sacerdote, ele faz até a bênção, né, pedindo. E esta oração pode ser o que vai levar algum irmão, alguma irmã ao céu, uma alma do purgatório, a poder subir para Ah, a eternidade com o Senhor. quão é importante. Padre, quando entramos na igreja, é, devemos fazer a reverência ou a genuflexão? No momento que a gente entra na igreja, muitas vezes tem uma água benta ali do lado, a gente toca, faz o sinal da cruz com água benta, ou já aproveita, faz a genuflexão, ou aqueles que não podem fazer, faz a reverência. Sendo uma igreja, né, com o sacrário, a gente faz sempre a genuflexão, porque Deus é ali presente, né, um ato de adoração. A gente encosta o joelho direito no chão, faz som da cruz, porque nós sabemos Deus está ali. E aí, conforme a palavra, todo joelho se dobrará. Então, diante dele, nós nos dobramos. Então, a primeira coisa, antes de falar, que às vezes a gente acaba, sobretudo brasileiro, acaba perdendo esse cuidado devido, esse zelo, né? Chega, já cumprimenta um, já cumprimenta, nem falou com Deus, né? Então, o devido é você realmente fazer a genuflexão, né? Genuflexão, para poder honrar o teu Deus que ali está, o dono da casa, né? Falar com o dono da casa, enfim. E mais bonito ainda, né? Completar isso com uma oração. Então, você chega na igreja, não vai ainda cumprimentar, falar das coisas, já correr para a liturgia, por isso que a gente pede. Sempre vai com antecedência, sobretudo o povo que serve, né? E também o povo que vai participar da Santa Missa, né? Vai antes para poder rezar, né? Para poder preparar o coração, dobra, ali ajoelha. Eu lembro da minha mãe fazendo isso, né? Se ajoelhando ali, adorando a Deus. Eu não entendia, mas aquilo era um mistério de amor, e a gente vai entendendo depois, né? Inclusive, os jovens e as crianças aprendem com gestos dos pais, então essa importância mesmo de chegar. E é muito interessante, quem olha fala, nossa, por que você ajoelhou? Tem uma coisa diferente, alguém, né? Por quê? É uma coisa sagrada, né? Vou me ajoelhar. É porque realmente Deus está ali presente. Tem gente que vai falar assim, não precisa disso. Precisa, com certeza precisa.
Precisa, porque eu educo não só o meu corpo, a minha alma a se dobrar a esse Deus. Esses gestos me preservam, porque tantas vezes eu vou me deixando, né, levar pelas coisas do mundo e vou me esquecendo que eu tenho Deus e vou me fazendo Deus de mim mesmo, né? Então, realmente, a genuflexão ela é muito importante. Durante a Santa Missa, até uma curiosidade, né? Durante a Santa Missa, o padre ele faz a genuflexão ali diante do altar, se Jesus está no centro. Então, se Jesus está ali bem no centro, né, o sacrário, né, está ali com o nosso Senhor, ele faz a genuflexão ali para poder subir, beijar o altar em si e iniciar, né, com os ritos. Se Jesus está deslocado numa capela lateral, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma reverência, uma venha, né? Uma venha. Ele vai dobrar-se, né? Não vai encostar o joelho ali no chão, porque o sacrário não está ali. Ou seja, esse dobrar é diante de Nosso Senhor sacramentado. Então você vê como é a igreja, né? E é uma escola mesmo, né? Se tiver no centro, ele faz a genuflexão. Se estiver na lateral, ele vai fazer uma reverência para o santo altar. Mas qualquer um que entre na igreja, inclusive o sacerdote, ele vai fazer a genuflexão, porque aquela casa é de Deus, tem o sacrário ali na lateral ou no centro. Mas quando ele está ali entrando com a procissão e vai subir o altar, ele faz a genuflexão se Jesus está no centro, ou a reverência ele está na lateral. É um cuidado. E durante a Santa Missa, uma curiosidade, você não vai ver o padre fazendo a genuflexão nesse mesmo momento. Se ele passar ali diante, ele faz sempre a reverência, né, para o altar, sempre a reverência para o altar, porque a liturgia pede esses cuidados e tal, desse modo, né? E aí no Santo Sacrifício, quando Nosso Senhor estiver sobre o altar, as oblatas, né, já entregues e consagradas, já é corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ali temos os momentos que o padre consagra, logo depois ele faz a sua genuflexão. Ele fica um tempo de adoração do corpo, depois eleva o cálice e fica um tempo de adoração ao sangue. Inclusive, nessa hora, toca o sino, né? Depois para e faz aquele silêncio da adoração do sacerdote, depois ele levanta. Enfim, só explicando aí, que às vezes as pessoas até já podem ter se perguntado. Para dar uma esclarecida sobre a questão do altar. O altar seria ali o centro, onde fica a mesa seria o altar, certo? Sim. E toda aquela área ali seria o presbitério. Sim. Perfeito. No caso das igrejas que tem essa capelinha na lateral, o sacrário na lateral, então quando nós entramos na igreja, essa genuflexão seria para o sacrário ou a gente faz para o altar e também para o sacrário? Como que funcionaria se tem uma diferença? Não, entrou na igreja e faz a genuflexão, olhando para o centro, claramente, né? E aí, se você tem um tempo, vai na Capela do Santíssimo, né? Para poder falar com o Senhor e tal, faz a sua oração ali. Mas não teria problema também fazer a sua oração aonde você está, porque Jesus é o dono de toda essa casa e tal, tudo, né? O mais devido, o mais bonito é Jesus realmente no centro, porque realmente fica mais fácil mesmo para a adoração dos fiéis, né? Esse foi um cuidado, uma questão litúrgica, teve até muitas discussões acerca disso, né? Bento XVI falou sobre essa questão lateral, depois voltou para a questão do centro, né? E a gente entende como mais devido mesmo central, porque facilita mesmo, né? Que eu entre e já veja, já enxergue, né? Logo abaixo da cruz ali já enxerga o sacrário, aquela luz iluminando, né? Dizendo, olha, Deus está aqui presente, né? Então, mas se eu entro na igreja, faça a genuflexão, independente do que for, né? Independente do que for. Presbitério, as pessoas podem subir quando há um momento de adoração. Qual que seria o papel das pessoas quando vê o presbitério? Então, o presbitério ele é mais elevado. Sim. Né, ele é mais elevado e tal, para poder entender mesmo. Você imagina o que acontece ali no presbitério, sobre o altar. Imagina, é uma graça, assim, os nossos olhos acabam não conseguindo nos trazer isso, né? Os olhos físicos, né? Somente pelos olhos da fé. Você imagina a multidão de anjos que ali estavam em Santíssima. É muita graça mesmo. Então, é mais elevado, porque realmente nos eleva e tal. Então, a gente não vai subir sempre ali no presbitério e tal. Todos os leigos não são aqueles que vão estar subindo sempre no presbitério. Tem esse cuidado. Mas, obviamente, a gente não está falando, um super pecado, você sobe no presbitério, é um pecado. Não, os leitores vão subir, os acólitos vão estar ali, os coroinhas também vão ajudar e tal. Mas não é devido que você coloque uma multidão ali, porque tem que ter um respeito mesmo, uma questão de sacralidade. Sacralidade, se olhar, é um respeito mesmo e tal. Então a gente não pode banalizar isso, né? Porque esse respeito, esse cuidado nos educa a não olhar como um espaço qualquer. Tem gente que fala, mas é qualquer espaço. Mas não é qualquer espaço. Imagina, ali é onde acontece o Santo Sacrifício. Então, realmente, o fato de ser mais elevado, o fato de você não ficar subindo e descendo e tal, ter esse cuidado, me ajuda a realmente entender o mistério. Sim, perfeito.
Padre, nos momentos, digamos assim, fora da missa, uma pessoa queira ir se ajoelhar de frente ao sacrário, ela pode tocar no sacrário? Esse momento que ela tem pode ser feito, talvez, lá do banco, ao invés de estar indo e se dirigindo e subindo no altar ali no presbitério? Então, a gente tem esse cuidado, né? O mais devido ali, talvez fica diante do altar, se ajoelha e tal. Algumas pessoas, é claro, né? Num momento de dor, uma situação, vai, como eu já fiz tantas vezes, né? Vai lá e vai encostar, vai quase abraçar o sacrário e tal. Eu nunca impediria alguém de fazer isso, né? Sim, Porque a necessidade ali do coração. É claro que a gente tem que ter o zelo e esse cuidado, né? Obviamente, né? Porque fica aquela coisa do tocar mesmo, né? A sim, gente, alguns até para justificar usam aquela passagem de hemorroísa, né? Para tocar pelo menos uma orla do manto, né? E tal, tudo, né? sim. Enfim. Mas é saber, a principal coisa para você poder estar cheio de Deus vai ser a Eucaristia. E aí Uhum, não vai ser tocar na orla do manto, vai ser receber Jesus em corpo e sangue, alma e divindade. uhum. Então, numa situação como essa, lembra, a gente quer muito toque, né? E tal, tudo. Sim, Mas o mais profundo de tudo é receber esse Jesus inteiro dentro de nós, né? é Então, integração. exatamente, mais do que isso de ir lá tocar o sacrário, é ter esse Deus dentro de nós. Tem gente que, por exemplo, até nas orações quer lá tocar o sacrário, mas às vezes está em estado de pecado há muito tempo e não converteu, Sim. né? E tal, não quis, né? Não quis renunciar a tal coisa, Uhum, né? Então, imagina, tá pegado uma situação do toque, né? Que é uhum, natural mesmo da nossa cultura, e tal. Mas o principal é receber Jesus Eucarístico, né? uhum. Então, por exemplo, não dá pra gente dizer que uma pessoa que subiu, tá ali mais perto do sacrário, e aquela outra que tá ali sentada, aquela que está sentada mais distante não recebeu a graça, ou recebeu uma graça menor, né? Sim. Não depende disso, né? Uhum, Dessa dita aproximação física, sim. mas da entrega realmente espiritual da alma, né? Então, tem esse cuidado mesmo. Inclusive, com o Santíssimo Sacramento, né? Jesus, né? Exposto no ostensório. Você vê que o padre, ele usa uma capa de asperge, aquela capa longa, bem bonita, né, para mostrar realmente que é Jesus que eu estou levando ali. Alguns vão dizer, mas para que tudo isso? Para que tudo isso? É o rei dos reis, é o rei do universo que está ali. Então, por isso que tem todo esse cuidado, tem toda essa beleza, né? Então, realmente para dizer, é Deus. E ele vai usar o véu humeral. É com esse véu humeral que ele vai tocar no ostensório. Olha a dignidade. Olha a dignidade. E por isso todo esse cuidado. Aí as pessoas às vezes olham para o Santíssimo, quer tocar e tal, tudo. Eu sempre olhava, eu nunca me sentia à vontade, quando leigo, de poder tocar diretamente no ostensório, né? Porque tá ali já colocado para adoração, então, no máximo, segurar ali nas vestes do padre, né? É um sinal Uhum, bonito. Tem gente que pega. Eu conduzo muitas adorações e as pessoas beijam ali. Claro que alguém que vai tocar ali o ostensório também a gente não impedirá de maneira nenhuma, né? Mas o fato de ter todos os tecidos, as vestes, uhum, é para poder realmente nos educar quanto à grandeza desse Deus, né? Que uhum. embora tá ali exposto, né, tão belo, ele vai, né, se humilhar a ponto de eu poder comungá-lo e mastigá-lo, receber esse Deus realmente dos meus lábios, né? Então tem esse cuidado mesmo, né? Devido se adora ali, ama aquele Deus e a aproximação não necessária mesmo é esse toque, mas você Uhum. olhar, reconhecê-lo, enfim, se dobrar. Eu muitas vezes conduzindo a adoração até falo, gente, vamos ficar mais perto de Jesus, porque é mais bonito mesmo ali para finalizar, né? Inclusive numa missão agora de alguns dias, terminada a adoração, eu falei, gente, vamos ficar mais perto do altar e vamos receber Jesus aqui. Aí o pessoal ficou ali na frente do presbitério, ficou bem bonito. Aí eu fui à frente e dei a bênção, né? Faz parte, a gente tem a gente usa desses meios, né, para Sim. poder ajudar a pessoa a rezar. É Uhum. natural, né? É natural. Teve uma situação mesmo que eu tô levando o ostensório, né, as vestes, tudo e tal. E aí tem uma mãe com um filho. Não, uma dor muito grande ali no altar. E esse menino vem com a mãozinha ali para tocar o ostensório, né? Como que a gente não tem como, enfim, amar, realmente esse Deus quer que nós nos aproximamos dele, né? Tal. É só explicar para as pessoas que é muito mais do que o toque físico, é a entrega realmente da alma, é a entrega realmente da alma. Teve numa adoração mesmo que um jovem, ele estava com uma grande dor e tal, nem era da fé católica. Uhum. Ele estava com uma grande dor, nem era da fé católica e tal, e ele com aquela dor, olhando para Jesus de longe e tal, e ele olhou para Jesus ali, enfim, aí o padre falou, olha, tem um jovem com uma dor assim, 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 assim. E aí ele ficou impressionado, e você vai receber um abraço agora. Ele sentiu realmente Deus tirando aquela dor, ele recebeu o abraço. Eu tive a alegria, né, de batizar esse menino, porque ele não era nem católico, não era nem batizado. Tive a alegria de batizá-lo, de entregar Jesus pela primeira vez para ele e tal, e ele recebeu uma graça nesse momento de adoração. E ele não foi aquele que tocou ali
no ostensório. Ele entregou com fé total no coração, né, pedindo que realmente Deus fizesse algo e realmente Deus fez, né? E assim é. Então esse é o caminho, né? Porque algumas pessoas, por exemplo, imagina para uma pessoa que está debilitado, né, acamado, que está ali na cadeira de rodas, bem distante, não vai conseguir como tantas outras tocar. E ela precisa saber, não, daqui eu posso ser tocado pelo Senhor. Né? Até porque na Eucaristia mesmo, Jesus vai ser levado para todos, né? Nesse sentido, né? Para poder ajudar essas reflexões. Exato. Concentração e entrega também das pessoas, Sim, né? sim, sim. Sim. Pergunta, padre, nessa procissão de adoração, quando o Santíssimo, né, no caso, o compadre se aproxima das pessoas, existe alguma oração específica que a pessoa deve fazer ali, algum pedido específico? O que que é? O que que seria aquele momento? Seria profunda adoração, A profunda, menos de mim, mais de sim, Deus. a profunda adoração, a gente está dizendo aquilo que Deus é. Então a gente começa a reconhecer. São Pedro, Julião e Mar. Ele fala que para nos ajudar a rezar, né? Ele que fala muito sobre a questão eucarística, ele fala dos 4 pontos, que são os 4 fins do Santo Sacrifício, conforme o Concílio de Trento. A primeira coisa é a adoração, que é você dizer aquilo que Deus é. Então você vai chamá-lo de santo, Cordeiro imolado, meu Rei, Todo-Poderoso, meu amparo, minha fortaleza, amor da minha vida, razão da minha existência, razão da minha alegria, razão do meu lutar. Você vai... Quantas palavras que a gente não pode se referir a Deus, né? Então, e aí o primeiro passo, adoração. Então, dizer aquilo que Deus é. O segundo, ação de graças. Agradecer a Deus. Senhor, eu te agradeço pela minha família, agradeço pela minha vida, agradeço pelo meu sacerdócio, agradeço, Senhor, pelos meus amigos, agradeço por aqueles que estão em missão comigo, agradeço por cada graça derramada, agradeço pelas lutas, agradeço, Senhor Jesus, por as situações que eu vivi nesses últimos tempos que me ensinaram a ficar na Tua presença, agradeço pelas dificuldades que eu tive hoje pela manhã, agradeço, Senhor, tal. Eu vou colocando tudo isso, agradeço, Senhor, por esse podcast, agradeço por conhecer esse povo, agradeço por essa missão, agradeço por conhecer, enfim, eu vou colocando todos os agradecimentos ali, enfim. E então, primeiro ponto, adoração, o segundo, ação de graças, em que eu faço meu agradecimento. O terceiro é reparação. Eu vou estar olhando para Jesus e pedindo perdão. Senhor, perdoe, Senhor Jesus. Perdoe pelas vezes que eu não te busquei, que eu não te amei, que eu não esperei em ti, que eu não tive paciência, que eu não tive fé. Senhor, perdoa pelas vezes que eu desanimei, pelas vezes em que eu reclamei, que eu murmurei, pelas vezes, Senhor, que eu duvidei da tua presença, pelas vezes que eu me afastei de ti mesmo, tendo consciência. E não só peço perdão por mim, Senhor Jesus, perdão pela minha família, por ainda não te amarmos como deveríamos, por ainda não sermos unidos como deveríamos. Perdoa pelos meus amigos que ainda não te buscam. Perdoa, Senhor Jesus, pelos pecados cometidos na nossa região, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. E vou colocando tudo isso diante de Deus, fazendo a reparação, né? Então, voltando lá, primeira adoração, segunda ação de graças, terceira reparação. E o quarto ponto, súplica. Eu vou pedir. Sim. Então, neste momento, eu faço pedido. Senhor Jesus, eu estou pedindo, né? Por exemplo, hoje peço especialmente por esse senhor que está debilitado. A família tem pedido a minha oração e tal. Então rezo pelo seu Pedro e Tadeu. Senhor Jesus, suplico por aquela jovem, Giovana, que essa semana, né, teve mais uma tentativa de suicídio. Coloco ela na tua presença. Enfim, são intenções, né, que eu vou estar colocando diante de Deus. Né? Olhando para você agora. Senhor Jesus, coloco os meus filhos, coloco necessidades, Senhor Jesus, do coração deles, pedindo que estejam cada dia mais na tua presença. Coloco o esposo, Senhor Jesus, coloco a nossa vida aqui, a nossa família que a gente não encontra há tantos anos, coloco aqueles, Senhor Jesus, que eu gostaria de agora falar, ajudar, abraçar e não posso. Coloco cada um deles. Olha que momento maravilhoso. Agora, o mais bonito de tudo, né? Porque para nós sempre fica o pedir já. Sim. Mas olha o caminho, né? Então, antes da gente pedir, a gente adorou, a gente agradeceu, a gente pediu perdão, aí que eu fiz a súplica. Sim. Então, como é purificado? Eu não vou pedir qualquer coisa, até porque o caminho me faz realmente pedir aquilo que realmente vai me aproximar de Deus, aquilo que realmente está no meu coração, enfim, e confiar plenamente na vontade dele, né? Então, 4 pontos aí que podem ajudar nesse momento de adoração. Claro que ali acontece muitas realidades, né? Tem gente que naquela hora está chorando muito, que está passando por tal dor, tem gente que está ali agradecendo porque recebeu uma grande cura. Tem gente que adorar e agradecer primeiro. Mas esses 4 pontos que São Pedro, Julião e Mar nos apresentam ajudam bastante a fazer esse momento de adoração. Esse último momento aí, que no caso dos pedidos, pode ser também pedidos para a graça a ser alcançada, graças pessoais a serem alcançadas? Sim, com certeza. Uma situação, olha, do trabalho, olha, estou precisando muito, né, que seja aprovado uma situação de documento, né? Sim. Muita realidade daqui, né? Estados Unidos, Sim, olha exterior, e tal, né? Sim, com certeza, não tem porquê. E eu só lembro de uma realidade. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a rezar no Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Por Perfeito. tantas vezes a gente vai pedir uma coisa, Uhum. talvez isso não venha no momento ou do jeito que a gente queria, mas enfim, se você está buscando Deus de verdade, se você está em estado de graça, se está nessa amizade com Deus, se realmente Ele não abriu essa porta porque não é para você. Uhum. Então confia no Senhor. Sim. Porque às vezes a gente entra assim, numa situação até de revolta, de É. questionamento e tal, mas confia. Talvez você esteja pedindo uma coisa que você acha maravilhosa, mas depois você mesmo vai ver que não era melhor. Sim. Perfeito, padre. Perfeito. Eu acho que essa questão, assim, as pessoas refletem muito sobre isso, né? Porque tem gente que tem 20, 30, 40 anos ainda não apareceu a oportunidade, né, para essa pessoa. E aí fica esse questionamento, mas como assim? Por que fulano, um ano aqui já conseguiu, ciclano, etc. Sempre vem esses questionamentos, É. mas também entender que às vezes não é o que seria melhor para nós. E se a gente acredita, né, e confia na providência de Deus, Ele que vai escolher o nosso tempo, né? O momento certo para Sim, nós. E sim, se é esse o caminho, né? Baseado nas nossas escolhas. sim, com certeza. Sim, É isso. perfeito. Padre, assunto um pouco polêmico. Palmas, sobre a palmas durante a missa. É, eu cheguei nesse momento de palmas. Sim, tá certinho. Não, hoje não precisa. Tô acompanhando lá na televisão, aí tô vendo que ele tá indo certinho o áudio, mas eu sei. Eu senti a tensão, eu tava com o meu terceiro olho aqui, com aquela visão 360 e vi que as meninas estavam. Enfim, ok. Então tá, padre. Falando sobre as palmas na missa. E eu começo, antes da gente começar ali na liturgia, né? Falando sobre as palmas, porque eu vejo que nós, brasileiros, fervorosos, a gente tenta encaixar palmas em todos os momentos. Até naqueles, assim, que é impossível encaixar, a gente puxa e começa e tenta ritmar aquela palma e tudo mais. O senhor já nos falou sobre o que seria a missa. Gostaria que o senhor repetisse. E aí, aonde entra essas palmas aí na missa? Sim. A Santa Missa é o Santo Sacrifício, tá? Então é o ápice, é o tudo para nós. É o encontro mais lindo da nossa vida, é a Santa Missa. A gente tem que entender isso mesmo pra gente nunca se afastar da Santa Missa por nada. Enfim, então você imagina, é o encontro maior, né? Como dito, né? O ápice, aquilo que tem de mais alto nessa terra. Então eu não vou participar de qualquer modo, claramente. E essa participação ela tem que ser muito zelosa. Então, mais do que uma participação ali que me anime, eu preciso escutar, adorar, me entregar, viver. E algumas coisas nos dispersam. Por exemplo, às vezes um canto vai me dispersar, alguma situação. Por isso que a gente tem que ter o pessoal da liturgia tem que ter esse cuidado para que as pessoas rezem, se encontrem com Deus e tal. A força não é no nosso louvor, tem que deixar isso claro. A força é nesse Deus, claramente. Então, até um padre que eu amo muito diz assim, ó, a Santa Missa não é para pagão, né? No sentido que assim, a Santa Missa, ela de ser tão alta é para aqueles que realmente têm essa já compreensão mesmo, né? A gente tem retiros, formações, que são umas coisas que aí, mais tranquilo, a gente formata do jeito que a gente quiser. É um retiro, ó, se quiser começar com café, se quiser fazer um louvor, vamos lá, vamos fazer um pulo, vamos fazer uma dinâmica, vamos fazer nossa, maravilha, porque é uma coisa aberta, um retiro, né, uma formação, tal, é tranquilo. Agora a Santa Missa não. Porque não é na minha formatação, é aquilo que já é dado. Entende? Então, a Igreja Católica é essa mãe de verdade, porque a gente não chega para educar a mãe. Né? A gente ama a mãe. A gente conhece e ama a mãe. E a nossa mãe tem limitações, mas a nossa igreja ela é perfeita. Então eu chego para conhecer, amar e seguir aquilo que está dado. Então tudo já foi muito rezado, tudo já foi muito realmente confirmado. Então eu quero viver aquilo que é dado. Né? Claro que aí tem umas situações culturais que a própria igreja realmente coloca, né? Por exemplo, tem determinados ritos para determinados povos, porque para aquelas pessoas realmente terem esse encontro, né, mais íntimo com Deus, a igreja assim entendeu e permitiu. Então já é um rito, mas a igreja já rezou, já aprovou e está lá para aquele povo. Né? Agora a gente tem que tomar um cuidado, que senão a gente coloca mais a nossa cultura do que realmente o santo sacrifício. E é a situação da palma. Eu mesmo, gente do céu, olha, eu era o que puxava a palma, né? Parecia duas chinelas batendo assim, pá. Minha palma é super alta. Então, tipo, eu era o puxador. Ó, imagina, é muito, muito alto isso aqui, ó. É. Eu chamando as pessoas, não tem pra ninguém, essa pessoa é melhor que campainha, a pessoa vai no ouvido da pessoa. Enfim, então era um puxador de palma e com os jovens e tal, e tava maravilhoso. Mas aí eu fui entendendo, quanto mais eu entendia a importância da missa, mais eu queria ficar quieto da missa.
mas eu queria escutar e viver. Impressionante isso. Quanto mais eu estudava sobre a liturgia, sobre o que é realmente a missa, mais eu queria ficar em ação de graças, mais eu queria que aquilo fosse silencioso, para poder rezar. Porque realmente, gente, não é para. No barulho, eu não vou conseguir realmente escutar aquele que não grita. Deus não grita. Ele fala no meu silêncio. E tantas vezes eu não me escuto porque a minha vida está uma gritaria. Então, chegar na igreja é um lugar para que realmente eu tenha esse encontro, esse silêncio. Então, a liturgia sempre guardou a questão do silêncio. Né? A capela. A capela não é um lugar para show. Não é um lugar para bateção, para barulho. Não, é um encontro. Por isso que o canto, e isso definido, não é o Padre Tony que está dizendo, né? O canto mesmo na igreja, o canto gregoriano, que é o que melhor ajuda a gente a rezar nesse sentido. Claro que, conforme as culturas, a gente coloca os cantos populares, né? Que ajudam as pessoas a viverem aquele encontro ali e tal, até essa questão de emoção, que a gente sabe que não é o principal, mas para algumas pessoas vai ter que ter essa, para trazê-las para elas para aquilo que é o centro, enfim, tal. Mas a gente sabe aquilo que a igreja coloca, porque a questão do silêncio e tal, daquela verdade ali a ser encontrada e contemplada. E é a situação da palma, que alguns vão dizer, eu não vejo esse modo, não é porque a gente está falando de pecado em si, falar, é um pecado, mas vai ter que se confessar porque você bateu palma na missa. Não é isso, gente. É só explicando aquilo que realmente a igreja nos mostra. No missal não está previsto as situações de palmas, a gente tem também momentos, até o Bento XVI fez algumas correções, as pessoas estavam com faixas e tal, algumas realidades, a gente pode encontrar isso, alguns já usaram disso para poder justificar, o pessoal que fala, gente, Santa Missa não é um lugar de palma, tal. Uso até algumas frases de São Padre Pio de Pietreutina, eu nunca vi na obra especialmente, mas várias vezes eu vi as pessoas usando essa. Porque é o santo sacrifício, então como que você vai participar? Você vai participar como uma Virgem Santíssima, né? Como aquelas mulheres piedosas, como São João, ou seja, você está olhando ali para o Cristo e amando. Claro que nós sabemos, ressuscitado está, a morte, né, não toca mais, enfim, vive está e rei. Mas a Santa Missa é realmente essa presentificação no mistério. Né? Não é que Jesus morre de novo, mas a gente faz em memória, então a gente se une, a gente vive ali, né? Um sacrifício incruento, no sentido de não ter o derramamento em si de sangue, embora nós sabemos, né, pela transubstanciação, aquele vinho vai se tornar o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, enfim, como que eu fui entender essa questão da palma? Né? Um amigo fez uma reflexão maravilhosa. Né? Ele falando assim, olha, eu acho que para a mulher, né, e eu estou falando para uma mãe aqui diante de mim, né? Quando você deu à luz, quando você recebeu os seus filhos, né, então, a alegria, né, de tê-los nos braços, né, você olhou, foi o ápice da alegria, eu creio, para você. O ápice, né? Para o homem e para a mulher, né? Ser pai, ser mãe, né? O ápice, assim. E neste momento de muita alegria, alguns vão dizer, gente, eu estou muito feliz na Santa Missa, por isso que eu bato palma. Só que neste momento de ápice, né? Não é, naquele momento ali, você não ficou batendo palma na frente da criança. Meu filho, meu filho. Não foi isso. Qual que foi a alegria manifesta? Você olhou e contemplou. Estava nos braços, você contemplou. Essa é a alegria da missa. É a alegria do ápice. É uma alegria tão forte, é a maior de todas as alegrias, que não é no ritmo da palma, é no ritmo da alma. Ela é tão interior que a gente não consegue nem se expressar. Exatamente. E às vezes qualquer expressão vai me roubar desse encontro, vai me dispersar. Então naquele momento, gente, nossa, imagina o povo gritando, batendo palma ao redor. Você ia falar assim, gente, fica quieto, eu só quero olhar para o meu filho. Eu só quero olhar para ela. Eu só quero olhar para ele, eu só quero olhar para minha criança. É isso. Então na Santa Missa, gente, me deixa olhar para ele. Me deixa amar ele. Me deixa ficar com ele. Porque ele é tudo para mim. Esta é a alegria da Santa Missa. Não é essa alegria dessa festa eufórica. É uma alegria de adoração, de contemplação. É profundo demais. Isso os santos entenderam. Então, realmente, determinadas gestos e coisas podem me roubar. Santa Missa não é lugar de teatro. Sabe, de você fazer uns negócios muito... Não é, eu não posso, eu não tenho esse poder de ficar mudando aquilo para... Não sou eu que... eu não vou adequar a Santa Missa ao modo de ver. Ao contrário, eu me adequo para amar a Santa Missa e ver a Santa Missa. Então, esse sentido. Claro que, por exemplo, a gente vai celebrar em determinados lugares, né? As pessoas às vezes têm esse costume e tal, tudo por simplicidade, mesmo natural, porque sentem bem, o pessoal gosta e tal. Eu não vou falar, gente, para nesse... Não vou, imagina. Te acolho com tanto amor, acolho cada um, porque é um tempo. Eu mesmo, como já disse, eu era o mestre da torcida. Mas hoje eu já compreendo. Os jovens, assim, que quando vão falar, não, mais devido a você ter essa participação mais zelosa possível. E o pessoal fala de padre, mas parece uma coisa contraditória, porque daí tá lá naquele silêncio, o pessoal participando. Depois o encontro, o padre pulando e jogando e
palma e não sei o quê. Claro, porque aí é um outro momento. Tá na Sim. fraternidade, é uma outra realidade, né? Aham. Agora, eu vou comparar Uhum. a Santa Missa com esses momentos. Não, a Santa Missa é o ápice de tudo. Uhum. Então, os outros momentos a gente brinca, a gente tem esse momento de bater palma, de louvor, de fazer teatro e tal, tal. O pessoal até fala assim, nossa, padre, eu não entendo o senhor. Eu falo, não é para entender mesmo, não. Você também, se lança Sim. no mistério, essa é a principal Aham. coisa. Mas o caminho é isso, né? Ali na Santa Missa, toda adoração, depois do encontro a gente pula, a gente brinca, porque é próprio da gente ser muito feliz. Então, realmente, o bater palma, o louvor, levantar os braços, a gente faz tudo isso no grupo de oração, a gente faz Sim. tudo isso nos momentos de apostolado e tal, porque nos ajuda mesmo, nesse Sim. sentido. Agora, a Santa Missa é superior a tudo. Então, por isso que realmente é outra realidade. É céu, gente, é céu, é céu. Santa É. Missa é céu. E o que o senhor falou que foi perfeito é sobre essa questão do interior, de viver o Aham, interior sim. e essa distração. Porque realmente as palmas, você tem que seguir um ritmo, você tem que seguir o que todo mundo tá fazendo. Ali você já se perdeu, você concentrou no movimento Uhum, dos braços. uhum. E tá junto ali com É. a comunidade fazendo aquele mesmo gesto. E também, assim, é aquela questão que a missa não é sobre nós. Não é Uhum, viver essa uhum, emoção, não é uhum, viver uhum. esse Sim, exterior, e sim tudo aquilo que acontece no interior. Então, o louvor, a glória, a adoração, tudo ali acontece dentro de nós e a sim, gente sim. deve Eu acho viver. assim que no devido, não acredito mesmo e vivo isso, né? Sim, Nos nossos grupos a gente brinca muito, a gente pula com a molecada, a gente louva, né? Os acampamentos, os encontros e tal, tudo isso a gente vive, né? uhum, E tem que, e é necessário para você alcançar muitos corações. Eu, com os jovens, mesmo nós, vou ter que, né, viver. A gente vive o esporte, a gente brinca, a gente, enfim. Agora, a Santa Missa, eles precisam entender que é outra realidade. Eles precisam entender que realmente é muito superior a tudo. uhum, Então, é esse zelo mesmo que nós vamos ter, que é uma questão catequética mesmo, sim, catequética. E muito bonito isso, porque alguns jovens que vieram de um outro pensamento de vida, não católico, uhum, nossa, quando chegou a Santa Missa, eles, nossa, eu nem sei me comportar. É tão bonito, porque daí a gente fica olhando para Jesus ali, e todo aquele silêncio. Nossa, eles acharam muito bonito. É tudo diferente, assim, uhum, tudo diferente. Não é simplesmente uma reunião, sabe? Não é uma reunião, não é uma. Não é tudo, você percebe? Porque uhum, senão daqui a pouco fica tão igual às outras coisas que a gente vive. sim, Fica tão igual uma recreação. uhum, Não, não é isso. Entende? uhum, Não é isso. É realmente superior a tudo dessa terra. sim. Perfeito, padre. Ok, vamos começar porque o assunto é longo. Mentira, Nossa, padre. a gente não começou. Mentira, padre. Ok. Tá. Padre entra com os leitores. No momento que a cruz passa por nós, devemos fazer uma vênia? Você olha ali para a cruz, não tem problema nenhum você fazer a vênia, a reverência, o sinal da cruz, mas Uhum. sabe, o horário devido de fazer a reverência é quando o sacerdote passa. Ah, perfeito. Então você está aguardando, porque ali, olha a catequese da coisa. Então você está vendo a cruz, é uma imagem de Jesus. É uma imagem, uma figura, uma Uhum. foto. Agora, quando passa o sacerdote, é o persona Christi. Hum, Então por isso você faz uma reverência para ele. Porque ele não é simplesmente uma imagem de Jesus, é o persona Christi. sim. Ele é Jesus para nós hoje. E essa entrada da missa, o que ela nos lembra? Jesus entrando em Jerusalém. Uhum. Jesus entrando em Jerusalém, o povo olhando ali como rei. Né? Então, naquele momento, o sacerdote está ali como esse Cristo que é recebido pelo povo. Ok. Chegam no altar, sempre fazem uma reverência. As pessoas fazem essa reverência também ou não? Não, a reverência é deles. Tá. É do. Ok. Uhum, Tá. Só isso. leitores, padre. É os que passam na frente do altar estão ali, vão Sim. fazer a reverência. Perfeito. Ok. Tá. Aí vamos, padre, para ato penitencial. Algum movimento que as pessoas devem fazer, algum gesto. Tá. No Confitor, né, no Sim. Confesso a Deus Todo-Poderoso e tal. Então, por minha tão grande culpa, Uhum. com a mão no peito, sempre. Mão fechada, batendo no peito. Porque eu sou o pecador. Ou seja, estou batendo no meu coração para dizer, eu realmente sou o pecador. Né? Eu reconheço minha falta. Então, a gente bate aqui no peito, né, Ok. nesse sentido. Perfeito. Lembrando que recentemente foi feita essa mudança, padre. Exatamente. A nossa tradução em português ela não estava completa, estava faltando esse outro por minha culpa. Então, Sim. são 3 vezes. Tá. Perfeito. Ok. Depois do ato penitencial, temos o Kyrie.
Algum Isso. gesto? Se é, por exemplo, depende. Pode ser a fórmula: o Senhor que vieste salvar os corações arrependidos, tem piedade de nós. Porque daí, e depois ao Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, tem piedade de nós. Senhor que intercedesse por nós junto a Deus Pai que nos perdoa. Porque daí já tem a oração completa. O padre vai dar a fórmula da absolvição ali. E aí já vai seguir pro glória, se é domingo, ou pro oremos, né, durante a semana. Enfim, né? Agora, quando é o confitor, né, quando é o confesso, né, que é a própria da Santa Missa, então rezou, o padre vai fazer a oração ali: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. E depois disso, ele tem que rezar: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, ou Senhor, tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós. Perfeito. Então o Ministério de Música tem que ficar atento nesse sentido. Ótimo. Que ele pode puxar ou não, tem que combinar. Glória. Palmas, glória a Deus. Não, e aí aquilo que a gente falou permanece por glória. É manifestação de alegria, mas essa alegria contemplativa e tal. Aí tem um cuidado, né? Durante a Santa Missa, todas as vezes que eu falo o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, eu faço uma reverência de cabeça. Ok. Né? Isso é o que está previsto mesmo Nome de no Nossa missal. Senhora. Também eu faço uma reverência. Então, por exemplo, né, quando chega na parte do nosso Senhor Jesus Cristo no glória, eu faço uma reverência de cabeça ali. Né? Eu creio do mesmo jeito. Eu faço uma reverência. Né? Nossa Senhora sempre. E aí, muito interessante, né? Essa reverência, quando é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é para a cruz. Né? Isso o sacerdote fazendo, né? É para a cruz ali, né? Nesse sentido reto. Quando é para Nossa Senhora, é para o missal. Para o missal, para o livro que está. Né? Porque Jesus é o centro. Sim. Nossa Senhora está ao lado. Perfeito. Ótimo. Ok. Daí vem a primeira leitura. Ok. Salmo responsorial. As pessoas, né, só fazem a parte de responder, permanecem sentadas. Aclamação antes da proclamação do Evangelho. No caso, temos o Aleluia. Algum movimento específico ali que deve ser feito? Não. Tá. Aí o cuidado do Ministério de Música, o mais bonito de tudo é ele seguir a oração. Então a gente tem uns cantos de aclamação que já estão preparados e tal, que aí já tem uma forma. Mas o mais devido é você cantar mesmo a missa, no sentido de cantar a liturgia daquele dia. Então, se tem ali uma antífona, né, da aclamação, uma antífona do Evangelho, reza a antífona do Evangelho. Né? Pega uma melodia, coloca ali no Aleluia e reza a antífona do Evangelho. É mais devido mesmo, é mais eluso. Evangelho. No caso, na proclamação do Evangelho. Vem o Senhor esteja convosco, as pessoas levantam essa mão. Não é necessário. Se o Senhor esteja convosco, ele está no meu. Não é necessário. Podemos, se não. estivermos em posição de E aí vai oração, fazer só o som da cruz com o padre, Ok. né? E Sim, aí, sim. somente as Exatamente. preces. Essa questão de levantar as mãos não é. Quem tem essa questão de levantar as mãos é o sacerdote. É porque às vezes a gente olhando, né, fica aquela coisa espelho ali, né? Sim. A gente vai fazendo, tá? Inclusive pro Pai Nosso, né, e tal. Sim. O que está previsto ali é para o sacerdote mesmo, né? Tá. Enfim. Ou seja, em nenhum momento da missa... Porque naquele momento eu tô ali rezando com as minhas mãos unidas e tal, tudo, né? As mãos postas, ou aquela situação ritualística de abre as mãos, retorna. Isso é próprio para o sacerdote, como está previsto no missal. Perfeito. O que devemos dizer, padre? Pelo sangue da vossa Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Exatamente. Perfeito. Ok. Vem o Evangelho, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho, ok, perfeito. Começa a homilia, ok, profissão de fé. Profissão de fé é a oração própria do domingo. Então vocês vão reparar que durante a semana não se reza o creio, né? Próprio do domingo mesmo, que é o dia do Senhor. Sim, ok. Oração universal. Oração universal, as preces também durante a semana elas não são obrigatórias, mas o domingo é obrigatório. E o mais devido é que elas sejam realmente ali preces da Assembleia, no sentido, né, de ter um sentido mesmo. Aí tem a oração de dons, que inicia-se o canto de preparação das oferendas, enquanto o ministro coloca no altar o corporal, o sanguíneo, o cálice e a pala e o missal. Nesse período, as pessoas estão em pé, certo? Ofertório? Não. É ofertório que você falou? Deixa eu só voltar aqui. Perdão. São oração dos dons. É ofertório. Ofertório, as pessoas estão sentadas. Estão sentados, o padre está preparando o altar. E explicando uma coisa, que às vezes as pessoas veem muito mal o ofertório. Porque o ofertório, eu estou colocando as oblatas sobre o altar, ou seja, aquilo que vai ser consagrado. Estou colocando o pão e o sangue, que serão corpo, sangue, alma e divindade do nosso Jesus Cristo.
Só que ali, junto do pão e junto ao vinho, tem que ter também a minha vida. Tem que ter também o meu coração. Então, naquele momento, enquanto eu estou escutando aquele canto, porque os cantos são sempre esses momentos de procissão, esses momentos do tempo ali, eu estou rezando. Então, eu estou colocando, eu estou olhando ali para o altar e estou colocando a minha vida. Né? Que ela é a hora mesmo, né, de você realmente se colocar sobre o altar, que está em instantes, minutos para acontecer o grande milagre, que é o da transubstanciação. Né? Que eu não vou conseguir contemplar com os meus olhos real ali a mudança, mas eu sei pela fé, enfim. Então, nossa, é a grande graça. Então, eu preciso rezar, preciso colocar minha família ali. Às vezes eu estou passando por tal dor naquele momento, né? Coloca sobre o altar. Se una ao nosso Senhor Jesus Cristo. Reza o ofertório. Às vezes as pessoas acham que é somente um momento para fazer ofertas. Não, é para você ser oferta. Para você ser oferta. Porque em instantes mesmo a gente vai receber o cordeiro imolado. Então, que eu também me entregue para poder fazer a vontade de Deus. É o mais bonito de tudo, né? Sobre o altar é colocado o pão e o vinho. E depois que eu coloco o pão e o vinho, eles não vão voltar para a credência, que é aquela mesinha do lado. Então eu me decidi por Deus, não volto atrás. Do mesmo jeito que o pão e o vinho não voltam, o vinho não volta para a galheta, o pão não vai voltar lá para a credência, eu não posso voltar atrás também. Eu preciso ser como esse pão e esse vinho, totalmente entregue. Agora, o mais bonito de tudo, né? Quem realmente presta atenção, né? Vê que quando o padre está preparando, ele recebe o pão, ele faz uma oração pro pão, coloca sobre o altar, aí ele recebe o cálice e as galhetas, que são aquelas duas garrafinhas com água e vinho. Ele vai colocar o vinho primeiro sempre, e depois uma gota de água. Aquela gota de água representa a minha humanidade na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um sinal muito bonito, né? Tem um testemunho de uma catequista que estava preparando para explicar isso para os alunos, né? Para os seus catequizandos. E quando ela fazia isso, preparava em casa, o pai dela, o que você está fazendo? Aí ela falou, estou aqui preparando. Aí ele, mas o que é isso? Aí ela falou, pai, isso aqui representa a gente, eu e o Senhor, essa gotinha, né? No infinito amor de Deus. Ele falou, é a gente? Sim, minha filha, é a gente. Só que o pai nem participava em si mesmo, assiduamente, né? Então, e aí, mas ele achou muito bonito aquilo, né? E quando ele foi no domingo, na Santa Missa, do lado dela, quando chegou no ofertório, ele tocando ela, pai, tocando, pai. Filha, o que foi, pai? Eu já tô lá. Hã? Eu já tô lá. Aonde, pai? Eu já tô lá no cálice. O padre já colocou a gotinha. Então é lindo, olha o detalhe, né? De realmente eu estar ali me unindo ao Senhor. Então tudo tem o seu sinal, o seu símbolo mesmo, né? Um significado claro. Então, olha que bonito o ofertório. Então ele tem que ser muito melhor vivido do que a gente vive. Receba o Senhor por suas mãos esse sacrifício. A gente costuma fazer, receba, ó Senhor, por suas Isso, mãos. receba o Senhor. Então ele está dizendo que o Senhor receba por tuas mãos, né? As mãos do sacerdote, esse sacrifício. É o povo falando, olhando para o padre, dizendo diretamente, assim, nesse sentido, né? Que o Senhor receba por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ótimo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nossos corações está em Deus. Demos graças ao Senhor, tem todo um rito ali que as pessoas fazem, né? Corações ao alto, nossos corações está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Necessário fazer isso? Não. É toda aquela coisa que, assim, às vezes as pessoas vão olhando para o sacerdote, elas vão aquele repetindo, mas não está previsto para o leigo, né? Fazer isso, obviamente, não é pecado nenhum, a pessoa está olhando ali, enfim, participando, mas é o sacerdote que faz realmente esse movimento, né? Então braços abertos e tal. Sim, oração, normal. Sim. Ok, perfeito. Padre, alguma observação sobre cruzar as pernas durante a missa, cruzar os braços, não estar nessa posição de receber? Alguma observação que deve... Não tem. A gente, só uma coisa que assim, que seria a base, né? As roupas, né? As vestimentas, né? Então tem pessoas que têm muita dificuldade com isso, né? Estão com roupas decotadas, né? Muito coladas e tal. Então você imagina, você pode estar sendo um instrumento de pecado para outras, né? Novamente, a carne, né? A carne é fraca. Então você imagina, você, dependendo da roupa, você levar uma pessoa a pecar? Não. Então tem um cuidado realmente com a roupa que vai à Santa Missa, até porque é o ápice do encontro, como já dito. Você não pode ir de qualquer jeito. Então, enfim, claro que a sua vida, você não vai usar roupas que sejam desse modo, mas sobretudo na Santa Missa, né? Sobretudo na Santa Missa, então tem que ter um cuidado especial acerca disso.
Não tá pedindo, a gente não está pedindo roupa de gala nesse sentido. Nós estamos pedindo simplesmente a modéstia Mínima devida para quem quer decência. adorar a nosso Senhor. Perfeito. É, santo, santo, santo. Uhum. Nenhum Em movimento si, específico. é interessante que no missal está dito assim, cantando e entre parênteses dizendo. Então, num sentido que uma oração própria para ser cantada mesmo, né? Então, a gente rezar ali junto e tal. Então, há muito cuidado quando colocam cantos que muitas vezes acrescentam várias realidades e não fala propriamente santo. Porque às vezes as pessoas querem pegar umas canções bonitas ali, não. Tem que rezar aquilo que está escrito. Então, até o cordeiro mesmo, tem cordeiro que às vezes não vai rezar completa a oração, né? Só para ali no tem de piedade, por exemplo. Não, piedade de nós, completa a oração. Sempre isso. Tem que ser feita. Ok. O abençoar é a nossa oferenda ao Senhor. Costuma, às vezes, as pessoas ficarem assim. Então, sempre em posição de oração. É. Ok. Cantamos ao Pai. Ok. Claro, uma pessoa está rezando que colocar a mão na direção de Deus não tem problema nenhum acerca disso, né? Diante do altar e tal. Mas só explicando que não é uma coisa prevista na missão. Certo, Padre. Na consagração, o Enfim. que devemos dizer, Padre, nesse momento? Algumas pessoas, né, acabam dizendo, né, Senhor, eu creio, mas aumentar a minha fé. Alguns falam em voz alta, que eu acho que não é o devido também, é o silêncio mesmo, claro, né, e tal, tudo. Eu rezava, Senhor, eu creio, mas aumentar a minha fé, perseverança em te buscar, né, pedindo realmente essa graça e tal. Ali é silêncio, uma oração mais profunda no sentido, né, e tal, mas sempre no sentido de fé. Então, seria no profundo da alma, eu tenho que estar dizendo, sim, Senhor, eu creio, porque realmente meus olhos não estão vendo ali o sangue, não está vendo ali a carne, mas eu sei que é Deus. Neste momento aí, Padre, qual que seria o momento ideal para se levantar? A gente faz vem a parte Salvador do mundo, salvai-nos, vós que libertaste pela cruz e ressurreição. Aí vem o aceitar ao Senhor a nossa oferta, o Espírito nos une no seu corpo, e a aclamação da Assembleia, né? Conceder-lhes o Senhor a luz eterna. Então, toda essa parte, a gente permanece de joelho. Qual que seria o momento que as pessoas se levantam? Conforme aquilo que é da liturgia, é no ex-mistério da fé. Agora, nessa correção da tradução, né? Sim. Mistério da fé, ou mistério da fé e do amor. Não, mistério da fé para a salvação do mundo, né? São as três falas. Então, neste momento, as pessoas se levantam, né, ali. Claro que alguns, nossa, eu vivia isso muito, né? Porque entendendo, não, você ficava ali dobrado até o final, até o cordeiro. Mas conforme a liturgia, é esse momento mesmo de levantar-se. Aí levanta, permanece Isso, em pé. isso. E aí, logo após, vem o cordeiro. No cordeiro, Padre, ajoelha, fica em pé, algum gesto? Conforme o missal, não está previsto ajoelhar no cordeiro. Alguns fazem por questões de devoção. É uma questão particular nesse sentido e tal, tudo. Mas conforme aquilo, de um todo, seria mesmo, você segue em pé, porque depois você vai receber esse Jesus, né, e tal. É muito zeloso, né, aquele olhar, as pessoas esperam Jesus, o padre comungar, por exemplo, até ir até a fila, então observa primeiro ele comungando, né, então, para poder ir até a fila, para poder se sentar e esperar para ir para a fila, enfim, tem esse cuidado zeloso que é muito bonito. Sim, ok. Então, o certo seria permanecer de pé, porque dali a gente já vai para a fila da Exatamente, comunhão. exatamente. Claro que tem pessoas que, por questões de devoção, tal, dado momento ali, estão ajoelhadas, enfim, é uma questão, mas aquilo enquanto assembleia mesmo, é isso. Sim. Uma dúvida, sim, Padre, a dúvida é porque alguém já comentou comigo a respeito disso. Quando as pessoas vão formar a fila para a comunhão, devem-se todas as pessoas que estão nesses bancos virem para as laterais e irem, ou elas vão se encaixando conforme está sendo a fila ali no corredor? Ali tem igrejas que organizam isso, outras igrejas não, dependendo do número de ministros extraordinários que vai ter para poder ajudar o padre nesse sentido, né? Então, assim, não tem uma fórmula clara dada, não. Eu fui numa comunidade que eu achei muito bonito, assim. Então, por exemplo, quem comunga, quem vai comungando, é sempre dos últimos aos primeiros. Então, os primeiros bancos já vão saindo e vai em ordem. É impressionante como funciona. Vai indo assim, vai tudo bonitinho, né? Com toda uma ordem. Então, tem comunidades que se organizam acerca disso. Não tem algo previsto. Claro que o mais importante de tudo, né? Mais qualquer outra coisa, é que a gente viva esse momento com devoção, né?
a missa não é lugar de conversa, sobretudo nesse momento, porque às vezes dá um tempo ali, então tem muito cuidado, assim, sabe? Não vai para a fila de qualquer jeito, não fica mexendo no celular, não fica olhando para um lado, nunca chiclete na Santa Missa, que tem um povo assim que acha que tá tranquilo. Não existe isso, gente, umas coisas que são básicas, né, e tal. Enfim, então, todo zelo, olhar, não dispersa nessa hora, ama o seu Deus e tal, tudo, né? Se prepara, reverência, lembra, gente de nosso Senhor Jesus Cristo, tem que fazer reverência, né? Tem que realmente amá-lo e tal. Aí nós temos a possibilidade de receber Jesus, né? De joelhos e na boca ou nas mãos, mas não vai receber de qualquer modo. Então, se recebeu Jesus nas mãos, eu preciso fazer toda a inspeção, não posso deixar nenhum fragmento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é receber Jesus na mão, tem que ser com a mão esquerda sobre a direita, né, para poder pegar com a direita e colocar na boca, tal. Enfim, aquilo que a igreja Faz alguma diferença assim de manter ajuda. o mais próximo possível da boca? Com certeza, para não ter risco de queda. Risco de queda. Agora, uma coisa que, assim, eu entendi isso, né, com jovens na missão e tal, recebia Jesus já de joelhos e nos lábios por questão de adoração mesmo, para me ajudar realmente a me dobrar a Nosso Senhor, a dobrar a minha alma e tal, e não ter risco de nenhum fragmento ficar, né? Então receber nos lábios e enfim, e amar E esse a Deus, maneira né? mais indicada, né, padre? É aquilo que sempre foi vivido, né? Aí depois, dadas as situações, a igreja colocou essa possibilidade de receber também nas mãos e tal, tudo. Mas eu percebo que algumas pessoas, porque é o direito do leigo, então a carta Redentório e Sacramento prevê isso, né? Que ele escolha, né? Então, realmente pode ser feito dos dois modos. Agora tem que ser com zelo, né? Porque muitos já vi pessoas recebendo assim nas mãos, né? Do jeito que recebeu, já essa mão já desceu, já bateu aqui sabe? Ou Na tocou perna e tal. Então, não, pode ter um fragmento de nosso Jesus Cristo. Ah, mas isso não é nada, não é nada? É Deus, é Deus. Inclusive, quando tem uma Santa Missa, se o pessoal não se organizou direito, ou veio mais gente do que o esperado, vai ter que estar parcializando ali, né? Vai ter que estar partindo, né, as partículas ainda mais, né? E tal. Então, um pedacinho que eu recebo é nosso Senhor Jesus Cristo. Do mesmo jeito, um pedacinho que fique na minha mão é nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito. Postura durante essa procissão. Não, devoção total, silêncio total, não olhar total. Não incomodar quem está na frente. Sim, exato. Não. Ah, mas eu passar de chato, Sim. meu filho. Viu fulano, viu ciclano. Não. É foco total no nosso Jesus Cristo ali e tal. Né? Já preparar o nosso interior para receber. Exatamente. Tá. Até porque quando alguém está conversando conosco num momento importante e não está dando atenção, a gente fica com muita raiva. Olha, você não está prestando atenção no que eu estou falando. Isso acontece muito de esposa e esposa. Né, e tal. A pessoa, você não tá. Por favor, olha, presta atenção, você está mexendo no celular. Então você imagina, né, se as pessoas, né, humanas já têm essa dificuldade, né, nosso Senhor Jesus Cristo, enfim, a gente não pode, né, agir desse modo com ele, com essa falta de amor. Inclusive, tem algumas comunidades que usam a patena de comunhão, que é usada para que realmente o nosso Senhor não caia. Né, proteja, receba ali. E acontece e tal. A gente tem que ter todo esse cuidado mesmo e tal. Né? O ministro tem que ter todo esse cuidado, né? O sacerdote e tal, porque às vezes a gente tá meio bombo de alface assim, vai deixar Nosso Senhor cair. Então não pode, imagina, é o Todo-Poderoso ali, eu tenho que ter todo um cuidado. Então algumas comunidades têm a patena de comunhão que eu acho super digno, né? Essa patena ali, eu lembro o dia que um acólito olhou para mim e falou assim: padre, Jesus está aqui, porque caiu realmente um fragmento. E aí a gente faz toda a purificação para que realmente o pão do céu não se perca. Sim, no caso da patena, o ministro pode segurar, um coroinha pode segurar, enquanto o padre... Sim. Perfeito. Sim. Ok, quer uma pergunta, Miss Kellen? Eu tenho uma pergunta. Padre, e quando o sacerdote se recusa ou não gosta ou não quer que essa comunhão seja feita diretamente na boca do fiel? Então, ele não tem esse direito, segundo aquilo que a igreja coloca, porque é o fiel que escolhe. Então, se o fiel está diante de mim para comungar na mão ou na boca, ele vai receber do jeito que realmente ele sente a vontade para receber. Né? E eu tenho que ser obediente. Né? Então, na igreja nós estamos para obedecer. Né? Então, tem situações cautelares e tal, o bispo vai estar orientando isso. Né? Situação pandêmicas e tal, o bispo orienta tais situações. Mas se não, daquilo que está no ordinário mesmo, quem decide é o fiel. Então, eu tenho que estar... O padre que faz isso, às vezes por uma questão de pensamento, eu preciso respeitar aquilo que a igreja prevê. Quando as pessoas estão recebendo a comunhão, seria o certo fazer uma genuflexão ou uma vênia, alguma reverência ali, antes de dizer o amém
E receber. Tá, se a pessoa vai comungar de joelhos, ela vai se ajoelhar, então já é adoração ao Nosso Senhor. Se a pessoa vai receber nas mãos, ela faz uma reverência, né? Por exemplo, a pessoa está comungando ali, ela faz uma reverência já, né? Para poder, né? Inclusive alguns mesmo, quando vai comungar de joelhos, vão comungar de joelhos, a pessoa da frente, quando a pessoa está recebendo, já faz uma reverência e depois se ajoelha. Também está colocando algo a mais ainda para adorar mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, todo o zelo, né? Devido. Realmente, eu não vou lá. Não, tem que fazer uma reverência. Eu tô chegando na fila como se estivesse pegando alguma... Entende? Às vezes as pessoas têm até... Tem um amor ali, mas ainda não conseguiu expressar isso, né? Então, realmente, esse gesto é necessário. Você faz uma reverência mesmo, uma reverência total, no sentido de se dobrar total. Sim, então, perfeito. Recebi Jesus Eucarístico. Devo fazer reverência para o altar de novo? Ali, eu recebi Jesus, já vou voltar para... Né, porque já é uma reverência só porque já está sendo o altar e tal. Perfeito. Claro que, às vezes, você vai ter que... Por exemplo, às vezes recebeu na lateral e na volta vai ter que passar sobre o altar, né? Tá, tudo bem, pode fazer, mas lembra que Jesus está contigo, né? O próprio Senhor está contigo. Então, o maior de tudo está com você. Sim. Voltei para o meu lugar, me ajoelhei, tenho aquele momento ali de oração. Ok, perfeito. E a ação de graças é muito importante, gente, fazer a ação de graças. Inclusive, às vezes tem mesmo que o pessoal já está com muita... já quer ir para casa, tudo e tal, e perde um momento muito devido. Jesus está ali, fica uns 10, 15 minutos, conforme o período mesmo, né, que vai se dissolver totalmente dentro de nós. Então, esse é o momento que Jesus está ali. Então, a gente tem que aproveitar esse momento mesmo, né, adorando, amando Ele. Padre, eu não sei, só para ter certeza, o Cordeiro de Deus, a gente chega a bater no peito? Não está previsto, mas algumas pessoas batem. Eu era desse. Sempre fui nesse momento, tal, inclusive, porque ali olhando para Nosso Senhor, tal, porque quando fala o tem de piedade de nós, eu estou reconhecendo como reconheço no Confitor, né? Embora o missal realmente não prevê. Caso contrário, eu fico em posição de oração. Exatamente, Cordeiro de Deus é. Okay, sim. Tá, perfeito. Mais alguma coisa, meninas? Ali após a comunhão? Não? Bênção final. Necessário me ajoelhar, não preciso me ajoelhar, se quiser me ajoelhar, e também quando a procissão vai encerrar, às vezes as pessoas... Se quiser receber a bênção de joelho, é algo muito digno, muito digno. Tem famílias, eu acho muito bonito também, assim, o fazia e tal. Quando é uma bênção solene, inclusive, o diácono, o próprio padre, ele vai dizer, né? Inclinai-vos para receber a bênção, né? Nesse sentido, né? Porque receber essa bênção e tal. Sempre quando é bênção solene, eu tenho que fazer uma inclinação para recebê-la. Sempre, natural. Né? E aí, se quiser receber de joelhos, né? Mais bonito ainda, porque daí já está totalmente inclinado. Sim, perfeito. Procissão vem vindo com o padre, quando o padre passa ou quando a cruz passa, a gente faz... Sempre o sacerdote, quando o sacerdote passa. Exatamente. Okay. E lembrando que tanto a entrada quanto a saída da procissão, o devido é que o fiel se volte para o centro. Então, eu estou sentado aqui, né? Vai passar aqui, eu volto ali, porque eu estou acolhendo. Sempre virado para o sacerdote. Eu não vou acolher alguém de costas, né? Então, eu vou ficar de frente com a pessoa. Então, o sentido de acolher. Tá. Lá no finalzinho, não sei se acontece em todas as igrejas, mas acontece na nossa igreja, os ministros se reúnem junto ao padre e todos fazem uma reverência. Bendigamos ao Senhor, sim. Tá. Toda a procissão, toda a assembleia deveria fazer essa reverência? Não, isso é próprio daqueles que... Até porque, às vezes, eles fazem isso numa sala à parte, né? Tá. Claro que, você imagina, o fiel tá ali na frente, inclusive na minha igreja, que tem muita gente que fica ali na frente nessa hora e tal. Eles fazem junto, obviamente, não tem problema nenhum. Ok, perfeito. Bom, então vamos encerrar, gente. Muito bom, sem perguntas. Eu sei que tem perguntas, mas o padre fica aí, gente. Foi muito bom, tivemos duas gravações com o padre. E quero agradecer novamente. E, claro, eu não vou deixar o senhor sem a bênção final. Muito bem. O Senhor esteja convosco. Ele Inclinai-vos para receber a bênção. Deus abençoe e vos guarde. Ele vos mostre sua face e compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Pela intercessão do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria, do Castíssimo Coração de São José. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus. Demos graças a Deus. O demos graças é um chamado para dar graças, né? Graças a Deus é aquilo que a gente tem que responder. Graças a Deus. Perfeito. Obrigado, padre. Encerramos.